Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar a parte 4 do tema Vida Cristã na Prática. E hoje nós vamos iniciar falando sobre novidade de vida. Nós sabemos que quando Jesus Cristo esteve aqui, Ele nos trouxe novidade de vida. Ao pregar o novo evangelho, Jesus estava nos trazendo uma nova forma de viver. O Senhor nos trouxe um caminho para que a gente possa viver uma vida plena. E o evangelho, ele tem o poder para isso. Então, as boas novas da paz é novidade de vida para mim e para você. Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui, ele disse, é chegado o reino de Deus. E sabemos que hoje o reino de Deus está em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós traz a realidade do reino de Deus para as nossas vidas. A questão é que muitos cristãos acabam perecendo na sua caminhada. Por quê? Porque desconhece o verdadeiro poder do Evangelho. Em Oséias 4:6, o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, muitas vezes a gente deixa de consultar a palavra de Deus, de ler e buscar na palavra de Deus as verdades para as nossas vidas e acabamos nos apegando muitas vezes em ensinamentos que vêm através de uma tradição, através de uma experiência humana, através muitas vezes de um cristianismo intelectual. E a gente sabe que cada um de nós, se quisermos interpretar a palavra de Deus por nós mesmos, nós vamos fazer isso com base nas nossas experiências de vida, nos nossos conceitos. Então, mas a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Então, é o Espírito Santo que nos concede o entendimento, o discernimento, a revelação da palavra de Deus. Então nós temos que convidá-lo para que ele venha nos trazer esse entendimento toda vez que a gente for ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então nós precisamos procurar saber, né, o que a palavra de Deus escrita declara para as nossas vidas. Paulo, ele trouxe muitas revelações, ele pregou aos bereanos, mas a Bíblia relata que esses não aceitaram tudo que Paulo falou sem questionarem. Eles estudaram diligentemente as Escrituras para confirmar o que Paulo estava ensinando e o que a palavra de Deus dizia. E Deus disse que por isso os bereanos eram mais nobres dos que os de Tessalônica. Então, de forma nenhuma, Deus se ofende quando a gente ouve uma pregação e vai consultar na Bíblia se aquilo realmente está de acordo com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, Deus acha isso nobre, Deus quer isso de nós. Nós precisamos ver isso, especialmente em dias como hoje, onde o engano predomina, né? O espírito do anticristo, o engano que está, né, na verdade, de uma forma muito sutil, sendo infiltrado no nosso meio. Então, nós precisamos do discernimento. Nós temos de deixar de acreditar em tudo o que nos ensinam sem questionar, sem conferir a palavra de Deus. Nós não podemos tomar tudo como verdadeiro somente porque faz um sentido lógico.
E depois, né, perguntarmos por que as coisas não dão certo, né? Por que há tanta dificuldade na minha vida? E Deus, em Provérbios 3:5, nos exorta, não te estribes no teu próprio entendimento, né? Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. O Senhor diz isso, o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos confiar no nosso coração, no nosso próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas busque a direção de Deus, né? Nós temos o poder para viver uma vida nova, que é o poder do Evangelho. E quando entregamos nossa vida a Jesus, nós morremos espiritualmente com Ele. Nós somos enterrados com Ele e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, esse mesmo poder conferiu a nós, né, a natureza ressurreta de Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus e a gente se batiza nas águas, nós sepultamos o nosso velho homem, a nossa velha criatura, e quando nós voltamos à superfície, nós voltamos como uma nova criatura, né? Isso é um mistério de Deus, mas que a gente precisa entender para viver, né, realmente o poder da palavra de Deus. E a gente poderia se perguntar por que alguns ainda lutam contra o pecado. Então, qual seria a conclusão, né? Se nós temos a graça de Deus que está ali conferida a nós, se nós temos o perdão, o amor de Deus, que conclusão a gente pode ter? Que nós podemos continuar pecando a fim de que a graça de Deus seja ainda mais ressaltada? Até Paulo fez esse questionamento, né? Mas como bem sabemos, Paulo diz de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Então, na verdade, se morremos com Cristo, nós morremos para o pecado, porque aquela velha criatura que estava escrava, né, do pecado, sujeita ao pecado, ela já não vive mais, né? Mas a nova criatura, livre do poder do pecado, é quem está hoje no controle. Nós temos que ter esse entendimento para, de fato, tomarmos o controle das nossas vidas e vivermos desta forma, né? Paulo ainda diz: ou ignoreis que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele, né? Como a gente já falou, nós somos nova criatura e devemos, né, viver essa vida plena que Deus tem para nós. Então é uma escolha nossa, a forma como nós queremos viver. Mas a primeira carta de João 2:1, né, João até diz assim, né, com todo o amor que ele tem no coração, né, como filhos de Deus, a gente tem o amor de Deus no nosso coração por todos, e aqui é Deus expressando o amor dele também. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos que sempre ter em mente, né, Deus não deseja que a gente peque. Na verdade, o nosso compromisso com Deus é não pecar mais. Mas se caso pecarmos, nós temos que lembrar que nós temos Jesus Cristo junto ao Pai, porque Ele é justo e Ele intercede por nós. Antes de estarmos em Cristo, éramos escravos do pecado e não tínhamos poder sobre ele. Podemos escolher nos submeter ao pecado ou andar em graça, livres do pecado. E o nosso objetivo, como eu já falei antes, é não pecar. Então, se escolhermos andar no pecado, nós estaremos abrindo mão da nossa liberdade e seremos servos do pecado outra vez, né? Se entendermos a graça como ela realmente é, e o que a graça é? É o imerecido revestimento do poder de Deus que nos dá a capacidade de fazer o que a verdade requer de nós. Qual é a verdade? A palavra de Deus.
né? E a palavra diz o que ela requer, o que Deus espera de nós. E nós podemos dar a Deus aquilo que Ele quer de nós somente pelo poder da graça operando em nossas vidas, né? E se nós entendermos que ela é o poder que nos confere, né? A capacidade de fazer o que Deus requer de nós, o que a palavra requer de nós, nós também podemos entender como ela não pode produzir nenhum resultado quando é recebida em vão, né? E isso acontece quando a gente entende a graça como uma cobertura apenas, uma cobertura para o nosso pecado. Romanos 6, 16, 18 diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, a gente foi, né? Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então, a palavra de Deus é o ensino que nos foi transmitido para vivermos livres. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça, e escravos da justiça para a vida. Romanos 8, 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, pelo Espírito, o Espírito aqui em letra maiúscula, pelo Espírito de Deus, pelo poder e o agir do Espírito de Deus em nós. Então, todo esforço que vem somente de nós, nosso próprio esforço, não é o suficiente para a gente ter uma transformação de vida a ponto de fazer morrer os atos do corpo. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós, nós precisamos dar essa liberdade ao Espírito Santo. E se a gente for fazer morrer os atos do corpo, que produz frutos, né, da carne, que levam para a morte, se nós fizermos isso morrer, esse poder em nós morrer, nós viveremos, teremos uma vida plena em Cristo Jesus. Então, nós também precisamos entender que o arrependimento, ele é uma outra chave, além de a gente confessar o pecado para viver uma vida de liberdade. Então, nós precisamos confessar nossos pecados, para isso precisamos reconhecer que há pecado em nossa vida, pedir perdão ao Senhor e, lógico, nós precisamos que o verdadeiro arrependimento seja gerado em nosso coração. O arrependimento tem a ver com a verdade que representa uma completa transformação de mente e coração. Só o arrependimento verdadeiro é que promove isso. 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz: agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram com Deus, como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Olha só, Paulo falando aos Coríntios, a segunda carta que ele enviou. Porque na primeira carta, Paulo precisou exortar eles, porque havia pecado, havia contenda, havia a falta de unidade, havia também imoralidade no meio deles. E Paulo teve que os exortar. E essa carta, ela provocou uma tristeza no coração deles, mas Paulo diz assim: me alegro, né? Não por causa da tristeza em si, mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento, né? E vocês se entristeceram como Deus desejava. Então, muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida que nos trazem, né, que vão trazendo tristeza, que vão trazendo uma aflição, de forma que a gente busque a face de Deus, para que nós realmente nos voltemos a Deus. Quando Deus permite isso, é porque a gente está começando a andar no caminho
errado, a gente está começando a se afastar dele. Mas Deus nos quer próximo e como um pai, ele nos corrige. E muitas vezes ele usa das circunstâncias para nos corrigir, nos fazer voltar para ele. Porque essa tristeza, então, ela produz o quê? Ela produz salvação para as nossas vidas. E olha só, a tristeza que o mundo provoca, produz o remorso, que é uma dor que traz culpa, que traz muitas vezes depressão, que produz a morte. Já a tristeza de Deus é aquela que nos aproxima, não nos afasta, nos faz fugir de Deus, mas nos aproxima dele. E quando a gente recebe o perdão de Deus, isso é testificado em nosso espírito, e isso traz alívio, isso traz alegria, isso traz conforto, renovo para as nossas vidas. Então, o arrependimento, ele é crucial para as nossas vidas. Misericórdia versus graça. Qual a diferença entre os dois? Graça é quando recebemos o que não merecemos, e a misericórdia se manifesta quando não recebemos a justiça pelo pecado, quando a gente não recebe aquilo que merece. Veja só, como é que é isso? Vamos pegar como exemplo aquela mulher que foi pega em adultério e então trouxeram ela até Jesus, né? Por quê? Porque ela realmente foi pega em adultério e a lei previa que ela deveria ser condenada à morte. Então trouxeram ela até Jesus, né? Queriam testar Jesus. E Jesus, na verdade, por ser justo, único, sem pecado, ele teria, sim, o poder de condená-la e exercer a justiça, o juízo de Deus pelo pecado que havia na vida dela, né? Mas naquele momento, é até interessante, Jesus disse, quem não tiver nenhum pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E ninguém permaneceu. Jesus permaneceu, né? Mas ele exerceu o juízo? Não, né? Mas o que aconteceu? A misericórdia de Deus triunfou na vida daquela mulher naquele momento. E Jesus se voltou a ela e disse, onde estão os seus acusadores? Ela disse, nenhum permaneceu, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Então a misericórdia de Deus a alcançou. Então aquela mulher merecia o quê? O juízo, a condenação. Mas ela, muito pelo contrário, recebeu o quê? O perdão de Deus. Então a misericórdia de Deus a alcançou. Assim a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias, né? E Jesus também disse a ela, vai e não peques mais. Neste momento, Jesus queria vê-la livre do pecado. Queria que ela vivesse uma nova vida. E essas palavras finais conferiram a ela poder, transmitiram a graça de Deus e, portanto, por meio da graça, poder para ela vencer o pecado. Jesus não ia pedir isso para ela sem conferir a ela o poder para ela realmente vencer o pecado. E assim para nós hoje, a misericórdia de Deus nos alcança e a graça de Deus nos é conferida para vencermos os pecados, mortificarmos, os desejos e as obras da carne e não pecar mais. E Deus nos confere esse poder, porque nenhuma palavra de Deus será destituída de poder ou impossível de se realizar. Então, se Jesus liberou aquela palavra, por quê? Porque era passível de se realizar na vida dela. É uma escolha nossa, então, decidirmos usar desse poder para vivermos uma vida reta diante de Deus e plena, ou se continuamos escravos do pecado. Então, é uma escolha nossa, Deus nos dá livre arbítrio. E a graça nos dá o poder para viver e a misericórdia nos mantém livre da culpa, da condenação e da vergonha que tentam nos puxar para voltar às garras do pecado. Lembrem, o arrependimento de Deus não traz culpa nem vergonha. Ele nos leva
para perto de Deus, ele traz uma tristeza no nosso coração por ferirmos a Deus, por magoarmos a Deus, e a gente quer se reconciliar com Ele. E o desejo do nosso coração é nunca mais cometer aquele erro. Já o remorso, né, que é aquilo que é gerado pelo mundo, vem a culpa, vem a vergonha, o que te faz se afastar de Deus, se esconder de Deus, como aconteceu com Adão e Eva no jardim, quando perceberam, né? Quando cometeram o pecado, se esconderam de Deus, né? Mas Deus vê todas as coisas, não temos como nos esconder de Deus, não é mesmo? É importante também falarmos aqui, eu vou voltar um pouquinho a respeito da misericórdia, né? Nós temos um exemplo da misericórdia de Deus quando Jesus estava falando a respeito do reino de Deus, e ele trouxe uma parábola. Ele disse: a que podemos comparar o reino de Deus? E aí ele trouxe aquela parábola que falava de um rei, né, que chamou os seus servos para prestar conta com eles. E veio um dos servos que não tinha como pagar a dívida. E o rei disse: então você vai ficar preso, né? Vai ficar na prisão até me pagar toda a dívida. Mas ele, diante do rei, ele suplicou para que não fosse lançado na prisão. Então o rei atendeu a súplica dele, né? E perdoou a dívida dele. Só que esse servo, quando ele saiu da presença do rei, ele foi até os seus conservos que deviam para ele e começou a cobrar, agarrar, diz a palavra de Deus, né? E cobrar deles a dívida. Só que eles também rogavam a ele porque eles não tinham como pagar. Ele dizia: então você, né, vai ficar na prisão até pagar toda a dívida. Ou seja, ele alcançou misericórdia do rei, mas não exerceu misericórdia para com os seus conservos. E quando os outros conservos ficaram sabendo disso, relataram ao rei. E aí o que o rei fez? O rei chamou aquele servo, chamou ele de servo mau, lançou ele na prisão até que ele pagasse toda a dívida. Né? Se eu te tratei com misericórdia, por que você não deveria tratar os seus conservos com misericórdia também? Então, Jesus trouxe isso retratando como a que podemos comparar o reino de Deus. Então, da mesma forma, Deus nos perdoou, Deus exerceu misericórdia sobre as nossas vidas. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos perdoou. Então, nós também precisamos exercer misericórdia para com o próximo, para podermos manter essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Né? Isso é algo muito importante, porque hoje muitas vezes a gente quer a justiça, né? A gente não quer sofrer prejuízo. E muitas vezes a palavra de Deus diz: sofra o prejuízo, dê a outra face, dê-lhe também a capa. O Senhor está dizendo: exerça misericórdia. Se coloque nas mãos do Senhor, que é aquele que luta por você. É aquele que busca a justiça por você. Não busque a justiça com as próprias mãos, com a tua própria força, mas entregue-se nas mãos do Senhor, porque quando você busca com a tua própria força, você se entrega nas mãos daquele que te ofendeu, naquele que veio contra você. Se coloca nas mãos do juiz deste mundo. Mas se você se coloca nas mãos do Senhor, entrega a sua causa ao Senhor, você se coloca nas mãos do justo juiz, aquele que vai lutar por você. Santidade, a verdadeira santidade, ela requer um esforço da nossa parte. A gente precisa cooperar com a graça de Deus para produzir o fruto da santidade em nossas vidas. Precisamos cooperar, né? Porque Jesus, ele não está voltando para uma igreja uma igreja, né, com mácula, com ruga, com pecado, com mancha. Não, mas para uma igreja sem mácula e nem ruga ou coisa semelhante. E Hebreus 12:14 diz assim: ninguém, né, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, nós não devemos viver uma vida descuidada, né? Uma vida cristã descuidada, como se a gente estivesse no passeio de um cruzeiro, né? Então, Paulo, ele também diz assim,
em Atos 14, 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E como Jesus disse, né, que nós precisamos seguir o caminho estreito. Esse caminho estreito é um caminho de, muitas vezes, tribulações, de adversidades, de provações, porque, como Paulo diz, importa que por muitas tribulações, né, nós entremos no reino de Deus. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser moldados por Deus. Eu lembro-me que quando eu estava no início da caminhada com o Senhor, eu fiz uma oração ao Senhor, e um dia eu estava até conversando com uma irmã de fé, e eu disse para ela, o dia que eu fiz a oração para Deus, pedindo a Ele, quebre esse vaso e faça um novo, eu não pensei que fosse tão dolorido. Foi muito dolorido. Deus teve que quebrar aquele vaso. Aquela velha natureza teve que ser quebrada, desfeita. E isso exigiu muita perseverança, exigiu de mim realmente o desejo de querer ser quebrado, de permanecer, né, nessa disposição de coração. Por quê? Porque realmente é algo que dói, mas é algo que traz liberdade, é libertador. Por quê? Porque a gente deixa de viver uma vida medíocre, uma vida de medo, uma vida de confusão, uma vida de tristeza, para viver uma vida de paz, para viver uma vida de fé, de esperança, uma vida segura na presença do Senhor. É libertador. Houve uma transformação muito grande na minha vida e eu digo que ainda esse processo está acontecendo, porque a santidade ela não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo ao longo de nossas vidas, né? Enquanto estivermos aqui, nós passaremos pelo processo de santificação. Nós somos transformados à imagem de Cristo, de glória em glória, quando o contemplamos. Então, como a gente pode ser santificado e transformado à semelhança de Cristo? À medida que a gente o contempla. Como nós podemos contemplar Jesus? Por meio da palavra dele. À medida que eu oro, à medida que eu busco, que eu leio a palavra, que eu busco o entendimento dela, eu sou transformada à semelhança de Cristo. E se nós não o vemos em nossos corações agora, nós não poderemos ser transformados à sua imagem e nos tornaremos mais religiosos, né? À medida que o nosso conhecimento aumenta, né? Mas a gente tem que saber que conhecimento destituído de transformação é uma combinação perigosa. Não podemos ter só conhecimento da palavra de Deus sem sermos transformados. Estava ouvindo um vídeo que eu achei muito interessante, onde se dizia que no tempo de Pitágoras, de Aristóteles, uma pessoa só recebia conhecimento quando ela era aprovada moralmente. E quando se percebia que era uma pessoa, né, moralmente capaz de receber conhecimento, é que essa pessoa o recebia. Fora isso, eles entendiam que era muito perigoso uma pessoa sem ter moral, uma boa moral, né? Receber conhecimento, isso poderia ser muito perigoso. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Se nós interpretarmos ela apenas com o nosso intelecto, nós podemos adquirir esse conhecimento pode ser perigoso. Olha só quantas pessoas não matam em nome de Deus. Fazem absurdo em nome de Deus, porque estão discernindo, lendo, não é nem discernimento, mas estão lendo, interpretando a palavra de Deus com a mente, com a carne. Isso é perigoso, né? Mas nós temos que discernir com o Espírito, porque quando a gente tem o Espírito, a gente é transformado, né? Então, à medida que a gente é transformado à semelhança de Cristo. Pureza sexual. Esse é um outro tema muito importante para a gente abordar. 1 Tessalonicenses 4:1-3 diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais,
pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Vejam só, aqui Paulo está exortando os tessalonicenses a viver uma vida longe da imoralidade sexual. Então, porque é vontade de Deus que a gente seja santificado, né? Nós podemos dizer que a pureza sexual ela seja uma definição completa de santidade? Certamente, né? Não. Mas também ela identifica a falta da santidade, né? Paulo está descrevendo que nós precisamos ser cada vez mais abundantes na pureza sexual. Porque a impureza ela é muito grave, tanto que em Romanos 1, 29 e 32, ele diz o seguinte: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Olha o quanto isso é sério, né? Então, para quem Paulo estava falando isso? Olha só, essa carta ela foi escrita a quem? Aos romanos. E quando ele diz, embora conheçam o justo decreto de Deus, quem conhece o justo decreto de Deus, senão os cristãos? Então ele estava falando para cristãos. E Paulo estava percebendo tudo isso no meio dos cristãos e estava exortando aí, para que a gente abandone essa prática se ela existe no nosso meio. A palavra de Deus diz que também a gente precisa reconhecer se há essa prática no nosso meio, a gente precisa condenar a prática, não as pessoas, mas a prática, condenarmos o pecado, não o pecador. Quem somos nós para isso? Mas o pecado e confessarmos o pecado. Olha só, vamos pegar tantos homens de Deus, um exemplo Daniel. Quando ele reconheceu o pecado do povo, ele orou pela nação, confessando os pecados da nação a Deus. E Deus o levantou naquele momento. Deus interviu na nação naquele momento pela oração de Daniel. Então hoje nós, enquanto cristãos, precisamos reconhecer o pecado, nós precisamos confessar o pecado e orar para que Deus remova o pecado do nosso meio. Orar para que todo pecador chegue ao arrependimento. Nós precisamos buscar isso. Vejam como isso é grave. Existem frutos da carne, como o orgulho, a rebelião, a cobiça, a amargura, a inveja, ou qualquer outra iniquidade, da qual nós não somos libertos se nós andarmos com Cristo e chegar um tempo e essas iniquidades ainda permanecerem em nossas vidas, é porque pode ser a razão de nós não termos certas áreas das nossas vidas transformadas, ou seja, nós temos uma legalidade ainda em nossa vida, e essa legalidade ela pode estar relacionada à área da sexualidade, Então nós precisamos entender que se há um pecado na nossa vida do qual nós não conseguimos ser libertos, é porque há uma legalidade. E aí precisamos buscar em Cristo, em oração, qual é a legalidade. E geralmente está relacionada à sexualidade. Mas, sendo essa raiz ou não, a sexualidade ou qualquer outra área,
sempre vai estar relacionado à falta de temor ao Senhor. Por isso nós temos que orar por temor ao Senhor, nós temos que buscar conhecer o temor do Senhor, porque também esse é o desejo do Senhor. Para quê? Para que não pequemos mais. Porque uma vez que conhecemos o temor, nós sabemos quem Deus é, nós temos, né, nós reverenciamos Ele como Ele merece, e nós procuramos sim, diante do temor do Senhor, viver uma vida reta. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, versículos 3, 6 e 8, ele diz assim: neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando a homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha só, se você rejeita essas verdades da palavra de Deus, você não está rejeitando a palavra de Deus. Você está resistindo a Deus, você está rejeitando a Deus, você está rejeitando o Espírito Santo de Deus que está em você, que é o penhor que Deus nos concedeu para que traga transformação em nosso caráter, em nosso viver, e nos tornamos semelhantes a Cristo e sermos aceitos por Deus. Olha só, nós dispomos disso tudo hoje, que antes de Cristo as pessoas não tinham isso. Hoje nós temos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a vencermos todas essas coisas. Por isso somos indesculpáveis se nós os rejeitarmos. Nós somos chamados para viver uma contracultura. É interessante que estas coisas todas nos afastam da presença de Deus, do coração de Deus, e elas são uma influência de uma sociedade. De muitas maneiras a igreja se tornou uma subcultura em lugar de sermos uma contracultura. Nós temos que andar na contramão do mundo. Nós não podemos ser uma ramificação, uma subcultura do mundo que está aí. Olha só como o mundo influencia a vida das pessoas hoje. Infelizmente, olha as crianças. E eu trabalho com jovens, com crianças, e vejo que cada vez mais a sexualidade está precoce na vida dessas crianças. Está sendo despertada muito cedo. E isso dói, sabe, de ver. Porque são inocentes, não conhecem o poder do pecado, a dor do pecado, não tem orientação, não tem discernimento. E nós que devemos proteger, nós pais, nós adultos que devemos proteger as crianças, muitas vezes não o fazemos. Andamos na mão em que o mundo anda também. E mais tarde essas crianças, como adultos, perecem por causa das influências do mundo e porque muitas vezes nós negligenciamos isso e não as protegemos quando cedo, quando devemos fazer. Então, muitos cristãos se conformam facilmente com os padrões da sociedade escrava do pecado, nos conformamos, nos amoldamos. Mas Jesus espera que vivamos num padrão mais elevado de vida cristã, não nesse padrão medíocre. Pareceu, olha só, Atos 15, 28 e 29 diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, havia uma discussão naquele tempo, porque existiam pessoas, gentios, que se converteram a Cristo, e também existiam fariseus que se converteram ao cristianismo. E esses fariseus queriam impor a lei, queriam que esses gentios que se converteram a Cristo seguissem a lei também. E Paulo percebeu isso e então, junto com os apóstolos, eles discutiram essa questão. E até foi relatado se nem nós, os judeus, conseguem seguir isso, porque eles iriam imputar esse jugo sobre os gentios também.
né? Então, de todos os mandamentos que Deus deu, né, de tudo que estava na lei, eles chegaram à conclusão e por direção do Espírito Santo, olha só, pareceu bem ao Espírito Santo, é direção do Espírito Santo, porque eles foram, se reuniram, discutiram, oraram, buscaram a direção do Espírito Santo e o Espírito Santo deu. Quando o Espírito Santo deu a direção, eles também entenderam que isso era bom, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor a vocês nada além de 3 exigências. E dessas 3, 2 dizia respeito à alimentação. E uma dizia respeito da imoralidade sexual. Então, 3 coisas que esses gentios convertidos ao cristianismo deveriam cuidar de toda a lei, deveriam cuidar destas 3 coisas, né? Então, olha só o quanto é importante a gente cuidar da nossa vida, né? Da nossa santidade. Seja santo porque Deus é santo. Isso nós precisamos entender, né? 1 Pedro 1, 13 e 17 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou deste mundo, da influência deste mundo, também podemos dizer isso hoje, e nem da nossa vida passada, quando viviam na ignorância, sem o conhecimento da palavra de Deus. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se nós chamamos Deus de Pai, se chamamos Jesus de Senhor, devemos nos portar de acordo com aquilo que nós falamos, né? Durante a nossa vida terrena. E Paulo, Pedro também estava falando aos cristãos, não estava falando para as pessoas do mundo, não é mesmo? Porque se ele está dizendo que nós precisamos andar em toda a nossa caminhada, jornada terrena, né, com temor ao Senhor, quem iniciou essa caminhada senão os cristãos, as pessoas do mundo, não chegaram a iniciar essa caminhada, então ele estava falando aos cristãos, certo? E essa não é uma recomendação de Pedro, mas é uma ordem que Pedro nos dá. A santidade é uma separação, né? É pureza transcendente, é um chamado para uma vida extraordinária, é viver como ele vive, imitar Deus como seus filhos amados, né? Em Isaías 55, 8, 9 diz que os seus pensamentos de Deus, né? E seus caminhos, né, não são os nossos. E ele está dizendo que não pensa, fala ou vive como nós e quer que nós aumentemos o nosso nível de vida. Ele nos chama para vivermos uma vida em um plano mais alto. Santidade não inclui apenas pureza e separação. Santidade é uma separação e pureza transcendentes, né? É viver como ele vive, né? É viver, né? A gente poderia dizer assim, que viver para os desejos carnais, como luxúria, vingança, orgulho, é viver num nível baixo, terreno e demoníaco. O resultado do aguilhão, do pecado, é dor e morte. Isso traz dor e morte para a nossa vida. Morte espiritual a princípio. Quando pensarmos como Deus, falarmos como Jesus, imitarmos o estilo de vida de Jesus e não vivermos como as pessoas do mundo, não seremos guiados pelos apetites e desejos da carne. Seremos criativos, inovadores, puros na nossa moral, doadores de vida nos nossos caminhos. Seremos influenciadores e frequentemente admirados pelo mundo devido ao sucesso, porque estamos pensando e agindo num nível mais elevado, né? Então, a palavra de Deus também fala em purificar-nos, né? Purifiquemo-nos. Aí nós temos 2 Coríntios 7:1
que diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, o que aperfeiçoa a santidade? O temor do Senhor. Certo? Então, para a gente ter temor do Senhor, precisamos orar e pedir ao Senhor que nos permita conhecer o temor do Senhor. Mas nós precisamos ter uma constante experiência com a palavra de Deus, porque ela é poder para nos transformar. O sangue de Jesus nos purifica, né? Mas aqui ele está dizendo purifiquemo-nos, ou seja, depende de nós, é uma iniciativa que começa conosco, né? Paulo está nos instruindo a nos purificarmos. Então, nós devemos desejar e nos mover nessa direção. E ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos justificados aos olhos de Deus. E toda injustiça foi erradicada do nosso espírito. Isso é gratuito. Olha só, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, quando a gente aceita Ele e Ele vem viver em nós, nesse momento a gente é justificado. Isso acontece imediatamente, né? Então, toda injustiça é erradicada, por isso nós somos aceitos por Deus. Isso é gratuito, não se conquista, a gente recebe. E a santificação, a purificação já depende de nós. Nós temos que desejar, temos que buscar isso. Ao nascermos de novo, né, nosso processo de santificação tem início do espírito, né, que é do nosso interior, para o exterior. E o dom da graça nos dá poder para nos purificarmos e aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, né? A impureza, segundo o padrão de Deus, significa sujeira, né? Tanto interior como exterior. Interiormente seriam desejos, sentimentos, como a amargura, inveja, ciúmes, contenda, falta de perdão, ganância e luxúria. Então, se existem esses sentimentos em nossas vidas, é porque a gente não está puro, não temos um coração puro ainda. E isso é refletido exteriormente, né? 2 Coríntios 6:1 diz: também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus, né? Receber em vão a graça de Deus é receber o poder e não usar para vencer essas coisas. Então, como é que exteriormente é refletido tudo isso? Se a impureza está no nosso interior, está no nosso coração, o Senhor diz, que a boca fala do que está cheio o coração. A nossa vida reflete isso? De que forma? Então, exteriormente, atos como roubo, como mentira, fofoca, difamação, impureza sexual, fraude, bebedeira, violência e uma lista enorme que continua, né? Tudo isso é refletido externamente, né? E Paulo diz: purifiquemo-nos. Ele não diz Deus nos purificará, mas ele diz: purifiquemo-nos. Então, nós temos o compromisso de cooperar com Deus nesse processo. Devemos nos mover em relação a isso. E quando a gente fala aqui a graça de Deus, a gente pode receber ela em vão. Eu gostaria de lembrar aquela história que eu falei do homem que que naufragou e ficou perdido numa ilha, quando aquele homem do tempo veio entregar a ele a arma, para que ele conseguisse caçar, ele conseguisse sobreviver, se proteger dos animais selvagens naquela ilha e pudesse atirar para que o navio que passasse longe ouvisse e então ele pudesse ser resgatado. Quando esse homem do tempo, esse mensageiro enviado pelo seu senhor, voltou, passado algum tempo, ele e o seu senhor estavam observando aquele homem na ilha. E eles verificaram que aquele homem, ele não usou, a arma. Ele ficou em dúvida, Ele ficou grato imensamente, no início ao receber aquilo, mas com o passar do tempo, ele não usou. Não usou. E o seu senhor e o mensageiro não entenderam o porquê ele não fez aquilo. E chegou a um ponto em que aquele homem foi atacado por um animal selvagem e pereceu.
né? E realmente o Senhor e o mensageiro ficaram se questionando como isso. E nós podemos comparar isso hoje, né? Nós somos o homem da ilha, né? E o mensageiro, ele é Jesus Cristo. E o Senhor daquele mensageiro é Deus, né? A arma que foi dada, que nos é dada, é a graça. E como a usamos para enfrentar o pecado e as adversidades? Voltemos à exortação de Paulo. Não recebeis em vão a graça de Deus, né? Nunca deixe a desejar. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Se a graça de Deus, ela tem a ver com o perdão, então o que significa ser faltoso? A palavra usada no grego é ustério, que significa ser inferior, deixar de desejar, deter o avanço, não alcançar o alvo, ser deixado para trás. Nós somos invencíveis quando andamos no poder da graça, dando frutos de santidade. Romanos 8,13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Então, nós precisamos entender que nós devemos sim buscar um padrão de vida cristã mais elevado. Nós não podemos deixar a desejar, nós não podemos reter esse crescimento espiritual. Nós temos poder para crescer e vencer. De que tipo de morte Paulo estava falando aqui, né? É quando usamos a graça de Deus como cobertura na prática de um estilo de vida imoral, né? E é uma maneira perigosa de viver. Deus nos deu um dom impressionante, a liberdade. Não precisamos mais pecar, né? Então não lutemos pelo direito de viver habitualmente em pecado e ainda conseguir chegar ao céu. Muitos buscam amparo e muitas vezes na própria palavra para, digamos assim, explicar ou amparar o estilo de vida pecaminoso que vive. E muitos usam da graça para isso, como uma cobertura que me protege do juízo, que me alcança, independente do estilo de vida que eu vivo. Não lutemos por buscar isso. Muito pelo contrário, façamos aquilo que a palavra de Deus orienta. Seja santo, pois eu sou santo. Purifiquemo-nos, né? Andemos em santidade. Não anulemos o poder da graça, separar da graça de Deus. Porque viver assim é viver uma vida, é uma maneira perigosa de viver. E melhor não é esperar chegar diante do Senhor, né, para então saber o que vai acontecer. Melhor que, com o conhecimento que temos agora, que nos foi revelado, busquemos viver a liberdade em Cristo Jesus e não mais pecar. E a graça realmente funciona. 2 Timóteo 3,2,5 diz, os homens, nesse tempo aqui, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Olha só, à medida que nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus e usamos do jejum e oração, os nossos desejos mundanos vão mudando. E tudo isso tem que desaparecer de nós, pois os nossos sentidos e faculdades mentais se alinham com os desejos e pensamentos de Deus. Então, qual é a única maneira de eu me alinhar com os pensamentos e desejos de Deus? É jejum, é oração, é a leitura da palavra, meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a água que nos
purifica, purifica do nosso pecado. E o pensamento, de que somos pecadores perdoados e que temos fraquezas, mas de alguma forma conseguimos chegar até a linha de chegada da vida, não nos revestirá de poder nem nos fará viver a vida extraordinária que Deus tem para nós. Podemos assumir o domínio da nossa mente e carne através da graça e treiná-la para fazer a justiça. Nós somos corpo, alma e espírito. E Deus nos criou para que o nosso espírito dominasse sobre a alma e a carne. Mas o nosso espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito a vontade do Pai, e o nosso espírito comunica a alma e a alma a carne. E assim nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Mas fora disso, ou é a alma ou é a carne que estão no controle. E tanto a alma como a carne são obras que não permanecerão, não nos aproximarão de Deus. Nós precisamos fazer com que o nosso homem espiritual seja fortalecido em oração, jejum. Precisamos fortalecer o homem espiritual para que seja ele que tenha o controle de todo o nosso ser, E olha só, Paulo, ele descreveu que esses tempos seriam difíceis, Em 2 Timóteo 3,2, ele disse, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo descreveu os dias que nós estamos vivendo hoje como tempos difíceis. Mas se a gente pensar, poxa, Paulo não viveu tempos difíceis? Sim, Ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi perseguido, Não seria esse um tempo difícil? Cristãos foram queimados, perseguidos, Nós sabemos que na época, quantos cristãos não morreram? Não que isso hoje não aconteça, acontece também, Mas Paulo relatou que mesmo eles vivessem tempos, perseguições, não se compara com hoje, Porque Mateus 24, 12 e 13 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o amor de nós cristãos, ele está falando aos cristãos aqui também. Ele não está falando que o amor vai se esfriar no mundo, ele vai se esfriar no nosso meio. Nós temos que orar a Deus e pedir que Deus guarde para que a gente não perca o amor pelo próximo, mas que o amor do Senhor arda no nosso coração. Então, tempos difíceis, porque as pessoas vão se tornar assim, egoístas, avarentas, ninguém mais tolera ninguém, soberbos, os meus direitos, o meu direito enquanto cristão. Enquanto cristão, a gente tem que viver na contramão do mundo. Se os valores do mundo é que a gente seja exaltado e reconhecido, os valores do reino de Deus seja servo, se humilhe. É o contrário do mundo. Então, nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho pessoal e vivermos em humildade. E essas doutrinas demoníacas que estão sendo ensinadas, infiltradas no nosso meio, e que estão criando esses sentimentos e esses frutos no nosso meio. Será que há esse fruto na minha vida? Nós temos que analisar a nós, não o outro, nos compararmos a nós mesmos. Será que desde o início da minha caminhada com o Senhor eu tenho sido santificado, eu tenho sido transformado? Aqueles atos que desagradam ao Pai, que vão contra a palavra, algum que talvez se encaixe nesses aqui que Paulo citou, será que tem algum ainda em mim? Se há, basta apenas a gente fazer uma oração, entregar isso ao Senhor e pedir que Ele remova da nossa vida. E Ele é fiel e o fará. E Paulo alerta e diz assim, fiquem longe de pessoas assim. Nós não podemos viver com pessoas assim, porque senão a gente é contaminado também, a gente é influenciado. Na igreja primitiva, ela lutava contra o legalismo. E na igreja de hoje, a batalha é contra a ilegalidade. O contrário, de um extremo passamos para o outro. Pessoas que se dizem salvas,
mas que vivem como pessoas do mundo. Não tem transformação, não estão mostrando frutos do Espírito. Os frutos do Espírito precisam aparecer e eles são eternos. Enquanto que os dons que a gente recebe aqui, eles são para esse tempo, para usar para o reino de Deus, para a obra, para o chamado, os frutos do Espírito a gente vai levar para a eternidade. Né? Essas pessoas elas não se sujeitam à autoridade de Deus, estão negando, rejeitando, resistindo a Deus. Esse estilo de vida transmite um evangelho falsificado de Jesus Cristo. E o que Paulo diz sobre estes? Vocês precisam ficar longe de pessoas assim. Né? Então nós temos que pensar que nós temos que exortar as pessoas, corrigir as pessoas com amor. Se as pessoas não se afastam do pecado, insistem em viver aquele caminho, a gente ora por ela, mas a gente não convive para não ser influenciado também, né? Porque é uma escolha da pessoa. O que ela quer viver é uma escolha nossa, mas nós temos que cuidar para não sermos influenciados. O que nós estamos ouvindo? O que estamos recebendo? Consulte na palavra de Deus, peça a direção do Espírito Santo e ele será o seu mestre, aquele que vai te ensinar. Amém? Então chegamos ao final deste vídeo e nós vamos nos encontrar na próxima, no nosso próximo tema, que vai falar a respeito do reino de Deus dentro de nós. Outro tema muito importante para nós. O que não é importante, né? A palavra de Deus, né? Ela é definitivamente a fonte da qual precisamos beber todos os dias. Então, que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua família, que Deus te guarde, que Deus te guie, te dê direção, que o Espírito Santo te capacite nessa caminhada, né, com Deus, que o poder e o amor de Deus te alcancem todos os dias, que o Senhor te, né, eu desejo do meu coração que você conheça o temor do Senhor e que você trilhe um caminho onde você tenha experiências maravilhosas com Deus, experiências que te transformem profundamente e que você seja um instrumento do Senhor para trazer a realidade do reino de Deus para essa terra. Amém.